Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é o Gabriel Hernandes, e eu estou começando nesse vídeo uma série de vídeos onde eu vou falar sobre dízimos, ofertas, mordomia e finanças no reino. Muitas vezes a gente tem dificuldade de entender alguns princípios de Deus a respeito de finanças, a respeito daquilo que Deus tem colocado na nossa mão, e é importante a gente entender o que Deus espera da gente. E eu vou falar nesse vídeo o porquê que é importante. O primeiro vídeo dessa série, que é esse que você está vendo, eu quero falar sobre talentos. E Mateus, no capítulo 25, do versículo 14 em diante, fala de um senhor que distribuiu talentos segundo a capacidade de cada um dos seus servos. Ele distribuiu os talentos, e a um ele deu 5, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1. E a todos esses, ele colocou os talentos na mão e ele esperava algo. Ele esperava que essas pessoas fizessem algo com esses talentos que foram colocados na mão dela. E assim também é na nossa vida. Deus, ele coloca talentos na nossa mão, talentos diferentes para pessoas diferentes, em quantidades diferentes para pessoas diferentes, porque ele dá a cada um segundo a sua capacidade. E o primeiro ponto que eu quero falar com você é que nós somos mordomos de Deus, ou seja, Deus coloca sobre nós os talentos, e os talentos que Ele colocou na nossa mão é para que nós possamos servir a Ele. Então, Deus, ele nos dá o tempo da nossa vida, e esse tempo da nossa vida é para a gente servir a Ele. Deus, ele nos dá habilidades, e essas habilidades, que talvez uma habilidade musical, uma habilidade de liderança, ele nos dá habilidade de falar, e todas essas habilidades que Deus nos dá, ele dá para que a gente sirva a Ele. Deus nos dá relacionamentos, então os nossos relacionamentos, as nossas amizades, elas precisam ter o foco em Cristo. A gente precisa amar as pessoas que estão ao nosso redor como Cristo ama essas pessoas, porque se Deus colocou essas pessoas ao nosso redor, não foi à toa. Então, se você tiver que pegar 3 coisas que Deus coloca na sua mão, eu tenho 3 coisas para te falar. Deus, ele coloca na sua mão tesouro, ou seja, ele te dá dinheiro, ele te dá recursos para que você use de diversas maneiras, ele te dá talentos e ele te dá tempo. Esses 3 recursos, esses 3 tipos de bênçãos que Deus coloca na nossa mão, a gente precisa saber usar bem. No versículo 21 de Mateus, capítulo 25, versículo 21, fala sobre ser fiel no pouco. Parabéns, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. E sempre que a gente é fiel com o pouco que Deus tem colocado na nossa mão, Deus, ele coloca mais na nossa mão. Deus, ele não vai colocar mais na mão daquele que não sabe administrar aquilo que já tem, Às vezes você tem algo na sua mão e você julga que aquilo não é importante, que quando você tiver muito na sua mão, você vai usar bem. Talvez você fale, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou abençoar mais vidas, eu vou ajudar missionários, eu vou ajudar uma ONG. Mas se você não ajuda pessoas que estão ao seu alcance com o pouco que Deus tem te dado, provavelmente Deus também não vai te dar muito, porque Ele conhece o seu coração e Ele tem visto como que você tem agido. Quem ajuda, ajuda independente de quanto tenha na mão. E aqueles que são fiéis com pouco, aqueles que sabem cuidar bem daquelas poucas pessoas que estão ao seu redor, aqueles que sabem cuidar bem do tempo que tem recebido para buscar Deus, para se envolver com as coisas de Deus, aqueles que sabem cuidar bem do dinheiro que tem recebido na mão, essas pessoas naturalmente receberão mais de Deus, porque Deus colocando mais na mão dessas pessoas, essas pessoas elas vão saber usar com sabedoria. É óbvio que eu não estou dizendo aqui que todos serão milionários, não é isso, porque esse capítulo de Mateus 25, do 14 em diante, diz que o Senhor dá a cada um segundo a sua capacidade. Então, talvez a sua capacidade seja de ter pouco dinheiro, mas você sabe usar o seu tempo muito bem, e com aquele tempo que Deus tem te dado, ainda que com pouco dinheiro, você vai ser uma bênção. Outras pessoas já sabem administrar bem os recursos que Deus dá e tem capacidade e um coração generoso, e Deus conhece o coração dessas pessoas e sabe que colocando ali
mais recursos na mão dessas pessoas, que o reino vai expandir. Quantas vezes eu já não vi pessoas doando, o fazendeiro que doou um boi inteiro para que fosse feito um churrasco para alimentar missionários que estavam participando de um projeto evangelístico, o empresário que doou um carro para a missão, para que os líderes ali conseguissem se locomover e visitar as comunidades ao redor. Então, naturalmente, Deus vendo o coração dessas pessoas, Ele sabe que o coração delas é generoso, Ele sabe que o coração delas está na obra de Deus. E assim Ele coloca mais ali, porque Ele sabe que aquelas pessoas não são avarentas, e elas não estão usando o que elas têm para elas mesmas, mas elas estão usando o que elas têm para abençoar outras pessoas. Quero te fazer uma pergunta. Na sua vida, o Senhor, Ele é dono de quê? Nesse mundo, o Senhor é dono de quê? A Bíblia, ela nos orienta que Deus, Ele é dono de todas as coisas. De todas as coisas. Ele é o Criador, Ele é o Senhor dessa terra. O Senhor tem o controle de tudo. Em Salmo 24, versículo 1, diz que o Senhor, Ele é dono de tudo. E sendo que o Senhor é dono de tudo, partindo desse princípio, o que você faz com aquilo que Deus tem colocado na sua mão? O que você faz com os seus talentos, o que você faz com o seu tesouro, o que você faz com o seu tempo, o que você faz com os seus relacionamentos. Quando você vai tomar alguma atitude em relação a essas coisas que Deus colocou na sua mão, o que você tem feito? A atitude correta seria de você sempre orar. Muitas vezes a pessoa fala, Deus colocou um dinheiro na minha mão, então eu não vou dar para ninguém porque esse dinheiro aqui Deus me deu e eu não vou dar para ninguém. Ou outras pessoas já falam assim, Deus colocou esse dinheiro na minha mão, então eu vou dar para todo mundo, porque Deus colocou esse dinheiro na minha mão. Quando na verdade, tanto o fato de você dar ou não dar, deveria ser baseado naquilo que Deus colocou no seu coração. Uma resposta de oração, você ora a Deus e fala, Deus, o Senhor colocou esse recurso na minha mão, o que você quer que eu faça? Tem um amigo meu que ele tinha um dinheiro guardado para uma viagem e um amigo dele ficou doente. E ele tinha dinheiro, que era o dinheiro que estava guardado para a viagem, ele poderia ter ajudado aquele amigo com aquele dinheiro, mas ele não quis, ele não se moveu e obviamente aquela pessoa, Deus moveu uma outra situação para que fosse resolvida a situação daquela pessoa, mas aquele meu amigo, ele ficou com aquele dinheiro guardado e pouquíssimo tempo depois a cachorra dele ficou doente e ele teve que pegar o dinheiro que estava guardado para a viagem dele e ele teve que usar aquele dinheiro para pagar o veterinário do cachorro. E aí ele falou, nunca mais, quando Deus tocar no meu coração, eu vou deixar de ouvir a voz de Deus. Porque para mim seria muito mais gratificante, seria muito melhor que eu tivesse abençoado a vida do meu irmão e que eu não precisasse usar com a vida do meu cachorro. E algo que ele reteve e não abençoou a vida do irmão, depois ele teve que usar para a vida do cachorro dele, que ele também ama o cachorro, mas ele tinha aquele dinheiro guardado para viagem, no final ele acabou não viajando. Então, entre abençoar a vida do irmão e do cachorro, ele sentia no coração dele que ele preferia ter abençoado a vida do irmão dele. E quantas coisas Deus coloca na sua mão e você retém e não abençoa. Então, ore antes, seja para dar ou para não dar, seja para fazer ou não fazer. Qualquer atitude sua, ore e tenha sempre em mente que o que Deus coloca na sua mão, Ele coloca na sua mão para que você possa servir a outra pessoa. Então, para finalizar, o primeiro ponto que você precisa saber em relação à mordomia, em relação a servir a Deus com aquilo que Ele colocou na sua mão, é que Deus, Ele é dono de tudo. A segunda coisa é que você precisa entender que você precisa agir com responsabilidade. Tanto para fazer ou não fazer algo com aquilo que Deus colocou na sua mão, você precisa ser responsável e pedir direção para Deus, para que você tome as atitudes corretas e sirva Ele com aquilo que Ele tem te dado. A terceira coisa é que existe uma recompensa. Sim, existe uma recompensa. Eu não quero estimular você de forma alguma a agir pensando numa recompensa. Nós agimos por amor a Deus, por reconhecer quem Deus é para a nossa vida, porém é um fato que o Senhor, lá em Mateus 25, disse para os servos, aqueles que multiplicaram os talentos, aqueles que usaram com responsabilidade, com sabedoria, o Senhor diz para eles, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E sempre que a gente é fiel sobre o pouco, Deus coloca a gente sobre o muito. O terceiro ponto que eu quero falar é que existe uma prestação de contas.
Deus ele coloca as coisas na nossa mão, porém a gente precisa ter em mente que a gente um dia vai prestar contas a Deus. O que você fez com o dinheiro que você recebeu? O que você fez com os talentos que você recebeu? O que você fez com os relacionamentos que você recebeu? O que você fez com o tempo que você recebeu? O que você fez com a influência que você recebeu? Você usou essas coisas todas para abençoar outras pessoas, para que o reino de Deus fosse visto? Nessa parábola, o Senhor ele volta e ele presta conta. Ele fala: e aí, o que vocês fizeram com os talentos que eu dei para vocês? E aqueles que foram fiéis entram no nosso quarto ponto, que qual é? Houve uma recompensa para eles. O Senhor olha para eles e fala: olha, parabéns, você tinha 5, você multiplicou mais 5, você usou bem isso que eu te dei. Então, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Parabéns, você tinha 2, conseguiu mais 2. Parabéns, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas e você que só tinha 1? Poxa, era tão pouco, você não fez nada. Então, a questão que nós precisamos entender é que Deus ele não se preocupa com quanto nós multiplicamos, mas ele se preocupa com o fato da gente multiplicar. No reino, o risco é mais valorizado pelo Senhor do que a zona de conforto. Aquele que tinha 1 só, ele se preocupou somente, não, eu vou guardar isso aqui porque o Senhor é bravo e tal. Ele não sabia quem era o Senhor dele. Então, saiba quem é o seu Deus, saiba o que Deus espera de você e haja multiplicando os talentos, haja usando seus talentos para abençoar outras pessoas. Bom, eu vou encerrar aqui esse primeiro vídeo, o vídeo já está ficando longo. Eu quero que você, se você gostou, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o que você achou. Se você tem alguma dúvida sobre essa questão de servir a Deus com os talentos que Ele tem te dado, deixe seu comentário aqui abaixo. Eu vou ter o maior prazer de ler e responder para você também. E se você gostou, clica aí no joinha, no gostei, compartilha com seus amigos, pega o link aí, manda pelo WhatsApp, manda pelo Facebook e pelas outras redes sociais, que vai ser muito bom que outras pessoas vejam esse vídeo também e sejam abençoadas por esses princípios. Eu sou o Gabriel Hernandes, foi um prazer mandar essa mensagem para você e a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau!